Fala, mão na massa. E aí, tudo bem? Neste vídeo, a gente vai começar a discutir alguns exemplos que eu passei durante a minha carreira aí de engenharia de software, exemplos reais, sobre algumas decisões arquiteturais que foram tomadas nos projetos que eu trabalhei, certo? Então, eu espero que ao fim desse vídeo você tenha noção do que seriam essas decisões a serem tomadas e qual o processo até chegar a uma definição sobre como a arquitetura vai se comportar para um determinado atributo de qualidade, certo? Eu não vou mencionar os nomes dos projetos ou o que foram eles, para porque alguns deles têm a questão da confidencialidade, certo? Alguns deles não entraram em produção, então eu não posso divulgar ainda informações sobre isso, tá? Mas o que importa aqui é basicamente as decisões que foram tomadas, beleza? O primeiro projeto foi um sistema de uso geral que a gente desenvolveu. Eu falo de uso geral porque é um sistema onde usuários dos mais diversos perfis podem utilizar. Pode ser um jovem que está querendo utilizar aquele sistema, tá? É um sistema na área de treinamentos. Então, é um jovem que queira usar o sistema ou uma pessoa mais velha, ou até uma pessoa idosa que não tenha muita intimidade com tecnologias, etc. Então, isso torna bem difícil a concepção do sistema, porque a gente tem que preparar o sistema web, por exemplo, para todos os navegadores praticamente. Então, o desenvolvimento do front-end tem que ser testado nos diversos navegadores. E outros desafios, certo? Durante a concepção do projeto, foi verificado que um dos requisitos não funcionais seria, claro, de cara, escalar o número de clientes com menor impacto na performance do sistema. Como é um sistema de treinamento, a ideia é que você tenha um uso em massa, quanto mais pessoas utilizando, melhor. Fica claro que o sistema deve permitir isso sem escalar a infraestrutura, né? No caso, sem que os custos de infraestrutura aumentem para poder atender essa demanda, certo? E a gente, eu com outro engenheiro de software, a gente sentou para decidir como é que seria essa questão de escalabilidade, tá? Então, com isso, desse requisito não funcional, a gente já deriva qual é o atributo de, perdão, o atributo de qualidade, escalabilidade. Tá, mas a gente tem que definir escalabilidade em que sentido, não é? O número de clientes, nesse caso, deve aumentar sem a necessidade de aumentar infraestrutura. Beleza? Aqui é previsto que seja na casa de dezenas de milhares de clientes. Nem todo, nem todo projeto tem uma definição muito clara da quantidade de clientes que é esperada, então essa seria a ideia, tá? E a gente teria que decidir, né? Como é que a gente vai resolver isso? Algumas restrições, né, que a gente tinha no momento. Qual é o cenário que a gente tinha?
era um sistema que deveria ser desenvolvido em PHP. Porque uma parte dele, o sistema tem um lado que é mostrado para o cliente final e tem um lado que é mostrado para as pessoas que vão preparar o material de treinamento. Essa parte das pessoas que faziam parte do que a gente chama do sistema do lado admin, o sistema para esse lado foi desenvolvido em PHP. Tá? E como o time todo, e eu estava entrando no projeto naquele momento para ajudar a desenvolver a parte do sistema do lado do cliente, e a equipe sabia PHP, então foi uma decisão de não alterar a linguagem a ser utilizada, pelo menos no back-end. Tá? Então, a gente precisou tomar decisões em cima desse cenário. Né? Tínhamos algumas alternativas. Né? Primeiro, a gente teria que escolher qual framework PHP daria um melhor suporte à questão de escalabilidade no sistema. Tá? Depois de algumas pesquisas, a gente viu que, pelo fato da maturidade, né, por questão da maturidade da tecnologia, questão de documentação e por questão de dar suporte a um desenvolvimento de API stateless, a gente optou por desenvolver com Laravel. Certo? Então, essa foi a decisão 1, a escolha do framework. Tá? Primeira decisão para resolver escalabilidade. E depois eu vou mostrar como é que isso se desencadeou em outra decisão nossa. Tá? Então, vamos lá. O Laravel também, ele precisa, a gente não, para ter uma melhor flexibilidade na interface, na construção de interface, porque um sistema de treinamento, ele tem uma necessidade de interface muito mais interativa, com mais efeitos, com mais elementos, a gente decidiu também utilizar um outro framework para visualização, que seria um framework JavaScript moderno, o Vue.js. Porque a gente teria a questão de treinamento, de responder questões, etc. A ideia era ter uma interface que permitisse que os elementos de interação fossem mais fáceis para que os clientes pudessem manipular os exercícios durante o treinamento de maneira simples. Tá? Então a gente tomou a decisão por essas duas tecnologias, certo? Como tecnologia de back-end PHP, utilizando o framework Laravel, e a linguagem Vue.js. Essa foi a primeira decisão, uma decisão de escolha de framework. Né? Perceba que nenhuma visão arquitetural vai expressar isso. É uma decisão que é tomada e deve ser documentada durante o projeto para que possa servir de entrada para outros tipos de projetos que possam ser adotados. Certo? Segunda decisão, né? Vou colocar aqui o atributo, para a gente não esquecer. Segunda decisão, a gente precisava montar a infraestrutura de funcionamento do sistema, ou seja, a visão de implantação do sistema. Né? E para isso a gente teria que tomar algumas decisões. Primeiro, como é que a gente ia lidar com essa questão de escalabilidade? No esquema web mais convencional, a gente tem lá o cliente, que ele pode acessar de maneiras diferentes né? Aqui a gente tem o dispositivo do cliente, né?
E aqui a gente tem o nosso sistema. A primeira coisa que a gente fez foi, nesse sistema, como existia uma outra decisão do cliente querer no futuro disponibilizar um aplicativo como outro produto a ser utilizado pelos seus clientes, a gente optou por disponibilizar o sistema não como um sistema web convencional, onde ele serviria páginas que interagiriam diretamente com, o servidor, né? O lado do back-end. A gente queria que fosse um sistema desacoplado, né? O front-end do back-end, o máximo possível. Então, decisão 2, desacoplamento. Isso aí está associado até a outro atributo de qualidade, né? O de manutenibilidade. Por quê? Porque no futuro, quando a gente fosse desenvolver uma interface para aplicativo, a gente já teria um back-end todo disponível para interação com esse tipo de sistema, certo? Então é uma decisão que acabou agregando na parte de manutenibilidade, tá? A decisão 3 seria como é que a gente vai implantar, né, essa API mobile, porque o Laravel ele dá suporte ao desenvolvimento de APIs mobile. Então, para garantir escalabilidade, aí vem uma das decisões mais convencionais, tá? Como é que os sistemas que têm um número relativamente elevado de usuários podem se comportar da maneira mais trivial possível? Eu quero deixar claro que existem arquiteturas extremamente sofisticadas para sistemas de larga escala, que tem milhões de usuários, centenas de milhares, tá? Mas para sistemas médios com milhares de usuários, ou até, depende, dezenas de milhares, a gente consegue ter uma implantação da seguinte forma, que foi a decisão que a gente tomou, certo? Então eu vou colocar aqui como implantação da seguinte maneira. Nesse caso a gente precisaria de uma visão arquitetural para expressar isso, certo? Só que eu vou desenhar aqui para que vocês entendam. Primeiro caso, uma máquina que seria o load balancer. Eu já tive a oportunidade de mencionar isso para vocês antes. Load balancer nada mais do que uma máquina ou um servidor na nuvem virtualizado cujo processamento dele, cuja responsabilidade dele é receber requisições do cliente e enviar isso para os servidores que realmente vão processar aquela requisição. Vamos lembrar do estilo arquitetural cliente-servidor, certo? Estamos ainda baseados nesse estilo arquitetural. Os clientes mandam a requisição, processam e recebem a resposta. Então essa primeira figura é o load balancer. Por quê? Porque ele me permite colocar aqui quantos servidores eu quiser. Bota até aqui uma reticências. E aí ele vai distribuir a requisição de acordo com a regra que eu colocar, certo? Existem duas regras bem básicas, que uma delas é ele distribuir igualmente as requisições. Uma segunda regra seria ele distribuir a próxima requisição para aquele servidor que tiver menos sessões ativas. Tá? Então são dois cenários diferentes de exemplo. E esses caras, eles acessariam uma base de dados que a gente colocou bem robusta, um banco de dados com uma máquina de configuração bem robusta, certo? Com isso, eu evito um dos principais pontos de falha, que são os servidores, tá? Se o servidor ficar muito sobrecarregado nas requisições, ele pode acabar caindo e ele não ter como responder. Se a gente tiver uma arquitetura que proteja isso, o load balance, uma vez que um cai, ele pode encaminhar as requisições para outros servidores, certo? A gente decidiu por não espelhar o servidor porque os custos seriam maiores, né? Poderia cair um pouco a performance do banco de dados
e a gente preferiu adotar um procedimento de backup diário do sistema para que a gente possa recuperar sempre que necessário. Não é um cenário tão comum os bancos de dados deixarem de funcionar, porque eles têm um esquema de tolerância a falhas muito melhor do que os servidores em si, certo? Então esse era o nosso cenário de implantação, tá? Onde é que entrou a decisão do Laravel nesse meio? O Laravel é stateless, vou relembrar. Stateless. O que é que significa isso? Os servidores ele não guardam, perdão, informações das sessões dos usuários. Tá? A API mobile que a gente fez foi desenvolvida visando isso. Por não guardar essas informações, quando o usuário pode mandar uma primeira requisição que vai ser atendida por esse servidor e uma segunda requisição, como o servidor não tem a obrigação de guardar essa informação do usuário, ele pode ser encaminhado para qualquer outro servidor. Então seria mandado para o servidor mais livre. Isso vai garantir com que a performance seja mais otimizada no lado do servidor, certo? Então daí uma decisão importante da gente não só escolher a tecnologia, não é só o Laravel que fez com que isso se tornasse fato, não. Foi a forma como nós desenvolvemos a API, como nós desenvolvemos as regras de negócio e as funcionalidades do sistema. Foi para ser exatamente stateless, tá? Então esse foi o segundo cenário que a gente tomou. A performance do sistema hoje está agradando aquilo que a gente tinha planejado e caso haja necessidade, a gente veja que a performance do servidor não seja ideal, ou até do banco de dados, a gente pode, por exemplo, aumentar a configuração desse banco de dados, colocar mais servidores aqui, tá? Então esse é um contexto onde a gente tomou algumas decisões arquiteturais para resolver o problema da escalabilidade desse sistema. Segundo sistema, outra API. Tá? No caso dessa API, a gente tinha um desafio de disponibilizar, de verificar qual era o esquema de segurança necessário para poder adotar nessa API, certo? Então, atributo de qualidade, tinha que ser elaborado um procedimento de segurança para garantir que os clientes não tivessem problemas no processo de autenticação. E autorização. Primeiro ponto. A autenticação significa a gente garantir que o cliente é realmente ele, né? Autorização significa que o cliente ele só pode acessar coisas aquelas às quais ele está autorizado. Nesse caso da API Mobile, a gente já tinha um sistema, vou colocar aqui como chamar de back-end, já era um sistema que possuía sua infraestrutura de servidores, de banco de dados existente, tá? Então tinha uma camada aqui que eu vou chamar de esse servidor eu vou chamar aqui de web. Tinha uma camada web que já atendia uma determinada gama de clientes, certo? Mas existia a intenção de disponibilizar também isso para o mundo mobile e estava sendo desenvolvido um app
que pudesse também atender às requisições do usuário. Tá? A gente acabou desenvolvendo uma API, certo? Uma API mobile, que utilizava dessa camada web, que graças à arquitetura feita pelo líder técnico da época, que não fui eu, muito bem feita, o sistema estava bem, a arquitetura em termos de classes, de padrão de projeto, de estilos, estava tão bem construída que para construir a camada de API que se comunicaria com o app, foi muito simples. O esforço foi muito pequeno para disponibilizar as mesmas funcionalidades para o mundo de aplicativos. Tá? A interface web, que ficasse clara, não era desenvolvida para acessar APIs, por exemplo. Era a comunicação direta. Foi até em .NET o sistema. Tá? Nesse caso aqui, onde é que eu quero chegar com o ponto de segurança? O esquema de autenticação do mundo web era completamente preparado para sistemas .NET Web convencionais. Então era baseado em sessões, etc. Ou seja, não servia para a gente reutilizar no mundo dos aplicativos. Então a gente teve que definir o nosso próprio procedimento de segurança para a parte do app. Né? Primeiro ponto, e o básico do básico. Quando você vai trabalhar com segurança no mundo web, baseado em protocolo HTTP, por exemplo, perceba que um dos pontos obrigatórios é você tornar essa comunicação, esse canal de comunicação entre cliente e servidor seguro. Então, decisão 1, canal de comunicação seguro. Beleza? Como é que a gente consegue isso? HTTPS. Se você está trabalhando com a internet das coisas, com outros protocolos, né, protocolos de message broker, por exemplo, etc., é evidente que não vai ser com HTTPS. Mas se você estiver trabalhando na camada HTTP lá, no protocolo HTTP, provavelmente você vai ter que migrar para um protocolo seguro, tá? Que consiga criptografar os dados que estão sendo transferidos, certo? Você só consegue fazer isso se você tiver também o certificado, tá? Então, decisão aí que é meio dupla. Implementar o protocolo HTTPS na minha API mobile e garantir que e comprar o certificado para que, porque a comunicação entre cliente e servidor via HTTPS, ela só é feita de maneira confiável, ou seja, o cliente só vai confiar no servidor se aquele servidor tiver um certificado garantido por uma eu até escrevi atrás de mim aqui, mas garantido por eu esqueci o nome agora, mas uma empresa de que faz justamente essas certificações, que cria esses certificados. Então vou colocar aqui HTTPS mais certificado. Beleza? Então esse era o primeiro ponto. Né? Essa é a primeira decisão. Tornar o canal seguro para o cliente. Para que ele não tivesse problemas, por exemplo, na autenticação, na autorização, porque as informações poderiam ser interceptadas aqui e aproveitadas por pessoas com intenções maliciosas. Tá? Beleza. Aí o segundo ponto era, como é que a gente faz uma comunicação segura entre cliente e servidor? Via uma API mobile. Existem duas formas, eu vou dar duas formas aqui, mas existem trocentas formas diferentes da gente aplicar um procedimento de segurança, um mecanismo de segurança em APIs, por exemplo. As sistemas web, tanto faz. Convencionais, tanto faz. A primeira delas é o Auth 2. Foi a que a gente aplicou nesse sistema. Como é o processo de Auth 2? O cliente, ele primeiro vai mandar os dados, solicitar a autorização dele. Então ele vai, provavelmente esse processo de autorização é com o seu usuário e senha. Tá? E vai obter essa autorização para poder acessar o recurso. Né? Depois que ele obter essa autorização, ele vai solicitar o token de acesso. Certo? E aí, com esse token de acesso,
Agora, toda vez que ele for enviar uma requisição, ele vai inserir esse token de acesso para que o servidor que está provendo aquela funcionalidade, ele só autorize o acesso ao recurso se você tiver aquele token. Eu garanto a autenticação através do usuário e senha. Existem aquelas verificações em várias etapas, etc., mas essa não foi uma decisão inicial que nós tomamos. Tá? Então eu tenho essa autorização com usuário e senha, tá? E a autenticação, e eu garanto a autorização apenas para os recursos para aquele tipo de usuário, para aquele perfil de usuário, através dos tokens de acesso que o OAuth 2 me provê. Certo? Então esse seria o esquema de segurança que a gente adotou. Tá? Existe também o procedimento que é o JSON Web Token, popularmente conhecido como JWT, que nesse procedimento a gente acaba fazendo um esquema parecido, tá? Onde a gente faz uma requisição para o servidor com o nosso usuário e senha e obtém o token de autorização e a gente utiliza esse token em toda a requisição que a gente fizer. Tá? Só que o JWT ele tem um formatozinho específico onde a gente descreve qual é o algoritmo de criptografia, que pode ser, ele modulariza esse tipo de cenário, né? Ele coloca qual é o algoritmo que ele está criptografando os dados. Tem também a questão do payload, né? Algumas informações adicionais que você pode utilizar durante o envio de requisições. E tem a própria assinatura para verificar que realmente essas informações aqui não foram alteradas. Então, o JWT é um token bem sofisticado nesse sentido, né? Ele traz uma segurança boa por dividir esse token de autorização nessas três partes e garantir uma boa autenticação e autorização nesse processo. Tá? Seria uma alternativa nossa. A gente só não adotou o esquema de JWT porque o OAuth 2 ele tem uma vantagem de separar essa parte de concessão de autorização com a parte da comunicação geral em si com a API. Tá? Se você tiver mais de um sistema que precise dessas informações de identidade do usuário, aí você pode utilizar o OAuth 2 que ele segrega essas duas partes e aí você poderia ter outros sistemas também acessando essa parte de autorização de identidade para depois. E aí você poderia ter até sistemas com esse processo de entrega de tokens e autorização separados. Né? Então você poderia ter um pool de sistemas compartilhando a mesma identidade de usuário, certo? Então a gente acabou adotando HTTPS com o certificado e utilizando o esquema OAuth 2. Essas foram as decisões que a gente adotou para a segurança nesse projeto. Tá? Então, em linhas gerais, como é que ficou? Né? A gente tem o nosso cliente mobile, onde ele faz primeiro um acesso ao servidor, obtém lá a concessão para se autorizar no sistema, depois ele faz a requisição, né? Eu vou chamar de servidor de identidade. No nosso caso aqui, a gente acabou colocando no mesmo servidor, tá? Servidor de identidade, vou até voltar para aqui. Ele seria o servidor de identidade, mais o servidor de API mesmo. Então, depois ele solicitaria e obteria o token de acesso. Agora, para qualquer recurso que ele quisesse consumir da API, ele utilizaria aquele token de acesso enquanto ele fosse válido. Se fosse, depois que ele invalidasse, aí tem um esquema também de refresh token, que aí eu não vou entrar em detalhes, mas é uma forma de você, uma vez que invalida o token, você obter um novo token para continuar operando sem precisar fazer um novo login, um novo processo de concessão. Tá? Beleza. No projeto 3, a gente tinha um requisito funcional onde esse projeto era basicamente a gente precisava, um usuário ele ia enviar uma planilha para o sistema com um conjunto de números CPF e a gente tinha um robozinho que ele acessava um determinado sistema,
pesquisava as informações baseadas nesses CPFs e retornava para o cliente que enviou a planilha, certo? Mas qual era o problema que a gente tinha, não é? O robô ele demorava muito na análise, tá? Então a gente precisaria, como atributo de qualidade, escalar essas análises, porque a cada análise solicitada a gente saberia que ia demorar demais e esse foi o problema enfrentado, certo? Por exemplo, quando a gente ia colocar uma planilha dependendo do número de CPFs, demorava 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. Então, como é que a gente poderia... Primeiro, quais seriam os problemas, né? Vamos lá. A gente tem um cliente, a gente vai acessar o nosso servidorzinho web lá, tá? O primeiro problema é o seguinte, se eu tenho um cliente, ele acessa, mandou uma requisição, vai demorar. Eu tenho outro cliente, ele acessa, mandei outra requisição, vai demorar. Se eu tiver N requisições aqui, tudo isso está consumindo memória lá do meu servidor. Então, ele está guardando a sessão dos usuários para que... E além de estar guardando a sessão dos usuários, os robozinhos lá estão fazendo as análises. Vou colocar aqui um bonequinho para simular o robô, tá? Os robôs. Então esse era o primeiro problema. O segundo problema é a própria demora na análise. O cara vai submeter a planilha e vai ficar esperando 30 minutos para chegar uma mensagem de resposta na tela dele. Então a gente falou, olha, não tem como continuar assim. A primeira decisão que a gente tomou foi, né, decisão 1. Assincronismo. O que é que significa isso? Nosso processo agora seria assíncrono. Ou seja, eu envio a resposta, ou eu envio a requisição com a planilha, o meu sistema ele faz a validação daquela planilha, dá uma resposta intermediária, dizer, olha, nós avaliamos, sua planilha está ok e vamos enviar. E aí sim eu disparo um job, uma tarefa para que o robô ele execute aquela análise. E depois a gente pega e manda uma notificação por e-mail para ele dizendo que a análise foi concluída. Perceba como a decisão arquitetural de assincronismo, nesse caso, mudou a funcionalidade do sistema. Né? Porque senão seria inviável escalar um sistema com esse esquema. Não tem como tornar a análise do robô mais rápida, porque o robô ele simplesmente vai executar o sistema como se fosse um usuário normal e tem o tempo de resposta do sistema lá, é normal. A gente poderia aumentar a performance do robô? Poderia, a gente poderia fazer com que ele fizesse análises em paralelo. Né? Esse sistema web foi feito em Django, tá? Python, utilizando a linguagem Python. Os robôs utilizaram o framework Selenium, que ele faz essa parte de acesso a interfaces web e tal. Então, pensei, a primeira decisão foi tornar a nossa requisição assíncrona. E hoje em dia eu digo para vocês, o mundo de sistemas com boa eficiência é assíncrono, certo? Comecem a pensar o máximo de atividades que vocês puderem dentro do sistema de maneira assíncrona. Isso vai impactar, perceba como a arquitetura agora vai começar a impactar a forma que é desenvolvida, a forma que são desenvolvidas as funcionalidades do sistema. Né? E a gente, nessa decisão de assincronismo, acabou também de adotar uma segunda decisão, que aí seria utilizar o esquema de jobs do Django. O sistema de jobs do Django,
ele é justamente utilizado para tarefas assíncronas. Aí como é que a gente fez a funcionalidade? Envia a requisição, processou, manda logo a mensagem. Mas nesse processor, antes de mandar a mensagem, ele dispara o job para ser executado e retorna. Agora sim, esses jobs do Django, eles precisam ser gerenciados para saber se falhou, se não falhou. Se falhou, tem que tentar de novo, né? Porque é uma tarefa assíncrona. Se deu erro, tem que reportar isso para algum lugar. Então, olha, o Django, ele também oferece a oportunidade de gerenciar esses jobs via uma base de dados em memória que a gente chama de Redis, que é um servidorzinho, que a gente chama de Memory Database, né? Database em memória, que para esses jobs, o Redis ele gerenciaria essas informações. Ó, começou o job, então entrou aqui, ele guarda as informações aqui sobre os jobs, quando eles entram, quando eles saem, se alguém falhou, fazer o processo de retentativa. Então, o processo de jobs do Django permite toda essa configuração, inclusive a utilização do Redis para isso. Ele pode também permitir que você utilize a própria base de dados do sistema para fazer esse gerenciamento. É possível também. Mas num sistema com muitos usuários, o acesso a dados via base seria mais demorado. Então, o Redis ele tem uma performance muito superior se comparado a bancos de dados convencionais. Tá? Mas como ele é um banco de dados de chave-valor e em memória, então tem que ser utilizado com bastante inteligência e economia. Tá? Então esse foi o esquema de decisões voltados para esse processo de análise do robô. Foi assim que a gente resolveu esse problema. O cliente acabou aceitando o fato de receber por e-mail essa questão do resultado da análise. E ele ficou muito contente, por sinal, porque antes ele só conseguia analisar planilhas com 30, 40 CPFs. Hoje em dia ele já está mandando planilhas com 1.000, 10.000 CPFs. Para ele não importa muito o tempo que o robô leva analisando, o importante é que o resultado venha com consistência para o próprio cliente. Tá? Eu acabei tendo mais um slide aqui, mas enfim. O quarto e último projeto é para também falar sobre um contexto bem específico. Né? A gente estava trabalhando num projeto onde tinha que desenvolver uma interface que ia ser utilizada tanto no aplicativo quanto no browser. Na época que a gente trabalhou com esse projeto, há uns 4 anos atrás, a gente não tinha ainda a maturidade dos frameworks JavaScript, Flutter, essas tecnologias que garantiam uma melhor adaptação a esses dois mundos, não. Né? Eram poucas as opções. Então a gente precisa, nesse caso, o atributo de qualidade seria a usabilidade. Garantir que o sistema se comportaria das mesmas formas tanto no browser quanto no aplicativo. Então, como é que a gente deu esse processo? Nossa decisão não foi simples. Tá? Como o cliente era um cliente de tecnologia, a gente precisou fazer um estudo de viabilidade. Para escolher uma tecnologia de desenvolvimento que desse suporte a esses dois. A gente escreveu um código só e rodasse nas duas plataformas. Né? Na época, os dois grandes frameworks para isso seriam o Ionic, que ainda era bem dependente do Angular, e tinha o React, mais o React Native. Tá? Naquela época, a gente fez um estudo de viabilidade para saber qual era a maturidade da tecnologia, a disponibilidade de documentação delas, a facilidade de desenvolver, a curva de aprendizado, tudo isso. Né? E um grande impedimento, o critério de desempate na época foi o fato do React e React Native ter que escrever a interface web em React.js e a interface mobile em React Native. O Ionic Angular ele permitia que a gente escrevesse o mesmo código para as duas plataformas na época. Tá? Então, com isso, a gente acabou escolhendo que desenvolveríamos em Ionic Angular, tendo como base a linguagem Angular. Que a Ionic nada mais é do que uma camada que permite o desenvolvimento multiplataformas, né, baseado no framework JavaScript Angular.
na época, né? Hoje em dia o Ionic já permite incorporar outros tipos de framework, inclusive o React, tá? Então, com isso a gente poderia, e aqui também a gente tem a facilidade, né, de no Ionic a gente utilizar as vantagens de você poder programar em CSS, poder inserir o Bootstrap nele, que eram tecnologias que a gente já tinha uma certa intimidade, já que era um sistema voltado para front-end, até a equipe de design que nos dava suporte tinha uma boa consciência disso, né, nos passava interfaces fáceis de programar nesses estilos, e com isso a gente conseguiu uma melhor integração das coisas. O React Native, ele tem um esquema de estilos próprio, né? Uma abordagem de aplicação de estilos própria, tá? Principalmente o React Native, que ele utiliza o Flexbox, tá? Assim como o Bootstrap, mas você tem que escrever na sintaxe dele. E existiam workarounds para a gente poder converter CSS nos estilos do React Native, mas a gente não acabou por não adotar isso por não ter muita segurança de que isso ia dar certo, de que isso é estável, maduro, para a gente poder utilizar. Tá? Então, por esse conjunto de decisões envolvidas, olha quantas decisões a gente tomou aí, quantos critérios a gente utilizou para tomar uma decisão de escolha de tecnologia. Né? E aí a gente seguiu o barco com do projeto com a Ionic Angular. Tá? Então, essas decisões de projeto que eu mostrei aqui é para que vocês verifiquem que observe, né? Aqui eu utilizei a Ionic, em outro projeto eu mostrei para vocês em Django com Python, outro em .NET, outro em PHP. Não importam as tecnologias que você está utilizando. O que importa são as decisões que você toma em função da qualidade que você quer que o sistema tenha. Tá? Por isso que um método consistente de tratar arquitetura, de resolver arquitetura, é você partir no esquema de atributos de qualidade, tomar as decisões necessárias e não esqueçam, analisem alternativas, certo? Como a gente fez aqui, certo? E quando conveniente, faça as visões para poder explicar isso aos desenvolvedores, a quem estiver participando do projeto, tá? Isso é que lhe torna um bom arquiteto. A gente não nasce sabendo. Hoje em dia a gente tem o Google, então se você quiser resolver um problema de segurança, um problema de escalabilidade, no framework tal, na tecnologia tal, você vai conseguir encontrar as respostas, você vai conseguir encontrar caminhos. Não existe uma fórmula que você vai aplicar em todo o sistema. Percebam aí, como eu mostrei para vocês, cada sistema ele tem uma característica diferente e deve ser tratado como tal. Se a arquitetura fosse fácil, a gente teria um livro de receitas onde a gente aplicaria. Né? Existem estilos arquiteturais, padrões arquiteturais existem, mas você não vai encontrar para cada sistema aquela decisão de escrita lá que você tanto necessitar. Você vai precisar entender o problema e resolvê-lo, certo? Eu queria aproveitar esse slide aqui, não está nem associado com esse assunto, mas para falar da questão do assíncrono, certo? Investigue mais sobre isso. Né? Quem está utilizando frameworks de JavaScript, etc., que utiliza as coisas async, tá? Ou outras tecnologias, tanto faz. Investigue também como é que você pode enviar tarefas assíncronas utilizando, como eu falei, né, Redis, Message Brokers. Você sabe o que é Message Brokers? Seria interessante que você soubesse. Sistemas altamente escaláveis estão utilizando isso. Exemplo de tecnologias de Message Broker: Rabbit, MQ, Active, MQ, por aí vai. Certo? Enfim, não se apeguem a tecnologias. Investiguem tanto os bancos de dados relacionais baseados em SQL, quanto bancos de dados NoSQL. Vocês acham que o NoSQL e o banco de dados são tudo a mesma coisa? Não. Cada banco de dados NoSQL
NoSQL foi apenas um termo para adotar que ele não utiliza SQL. Mas cada um trabalha com um conceito específico e para um propósito específico. Tá? Então não se apeguem muito ao que foi descrito lá, não. Por exemplo, o MongoDB ele é baseado em documentos. Né? Você tem bancos de dados baseados em séries de tempo. Você tem bancos de dados, enfim, vários outros propósitos diferentes aí que cada um vai atender um problema específico, certo? Então você como arquiteto, eu espero que você tenha a formação de entender o problema e buscar a solução para ele. Não vai estar aqui na disciplina, não vai estar em muitos livros, você vai buscar na internet, verificar de acordo com o problema que você tem, qual é a mais apropriada. E estabeleça alternativas, escolha qual é a melhor, certo? Então, para a aula de hoje é só. Eu espero que você tenha aprendido um pouco com as minhas experiências. Nem para todos os casos foram 100% boas. Por exemplo, o projeto com a Ionic mesmo, que a gente adotou. A gente teve alguns probleminhas em utilizar o Ionic. Tá? Enfim, nem tudo são flores. Né? Mas é isso. A vida do arquiteto é essa. Então, mão na massa e espero que você tenha um bom proveito aí dessas dicas, tá? Um abraço, até mais.